A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações testemunhos. Palavra da Vila Ré, dia 14 de fevereiro de 2025, onde foi pregado pela guia do Espírito Santo e revelação da Palavra de Deus, Malaquias capítulo 3, versículo 7. Ancião Celso, e Deus desceu mais uma vez com sua presença na igreja e a Irmandade ali se alimentou. E vocês que vão ouvir esta pregação vai se alimentar. Irmãos, vocês sabem por que as pregações da congregação, onde é inspirada pelo Espírito Santo, não fica velha? A todo momento, a toda época, não existe pregação antiga e nem embolorada. Existe sim um dia marcado para você ouvir o que Deus quer falar contigo. E eu peço para nossa querida Irmandade, compartilhe esta pregação que você vai fazer um bem para o seu próximo. Irmãos, compartilhe. Dê o seu joinha que o YouTube vai enviar para várias pessoas, até irmãos de outras denominações. O que Deus deu neste culto, irmãos, é de arrepiar, irmãos. Então ficamos aqui, voltarei no final para encerrar esse vídeo. Vamos ouvir, irmãos, na mesma comunhão a partir de agora, hein? Vamos lá? Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o livro de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, vamos iniciar no verso 7. O horário avançou, mas nós tivemos um bom proveito, né? Testemunhos maravilhosos, glória a Deus. Na parte que diz: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atente e ouve. Há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome.
Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui, na continuação, neste capítulo, onde fala da vinda do Senhor Jesus, precedido pelo seu anjo, onde falava da vinda do Senhor, pois Malaquias é um profeta que profetizava sobre a vinda do Senhor. E ele falava da vinda do Senhor e até de João, que veio primeiro, não é? João Batista veio primeiro, preparar o caminho do Senhor, anunciando o batismo do arrependimento. Mas o próprio João Batista falava que ele batizava com a água, mas que o que viria após ele, que seria o Senhor Jesus, batizaria com água e com o fogo do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Então foi uma promessa que o Senhor fez, que subindo ao céu enviaria o Espírito Santo, e que então nós receberíamos o Espírito Santo, até aqueles primeiros que foram batizados por João, que era o batismo apenas do arrependimento, do perdão dos pecados. Eles então tiveram que, depois do entendimento da vinda do Espírito Santo, depois que o Senhor Jesus já estava lá no alto, enviou seu Espírito, então houve um consenso entre os discípulos, os apóstolos, de fazerem então uma oração com todos aqueles que foram batizados pelo batismo do arrependimento, para que pudessem também receber o Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. E nós fomos batizados, e nosso batismo, ele é um batismo com a imposição de mãos, e não é só o batismo das águas, é o batismo da água e do fogo, conforme foi dito por esta profecia. A profecia dizia, João Batista dizia, eu batizo com a água, mas aquele que vem após mim, ele batizará com a água e o fogo do Espírito Santo. Glória ao nome santo do Senhor. Por isso, nosso batismo não é só o batismo do arrependimento e do perdão dos pecados, mas é também onde nós recebemos o Espírito Santo da graça que nos guia em toda a verdade. Mas alguém pode dizer assim, mas eu fui batizado, mas eu não falo em língua. Falar em língua é uma manifestação do Espírito Santo que nós recebemos. Não é o que até demonstra que tem o Espírito Santo, mas não é uma condição necessária para podermos dizer que temos o Espírito Santo. É apenas uma confirmação daquele que o Senhor dá esse dom. Falar em língua é um dom que o Senhor concede, não é? Para alguns, e por esse dom, então, manifesta o seu Espírito, se manifesta o Espírito Santo de Deus, se manifesta dentro de nós em línguas. E devemos todos buscar esse dom, mas devemos aceitar a vontade de Deus. Isso é um dom. Um dom não se recebe somente pela busca. A busca é importante, é necessária, o querer, o buscar, o orar. Mas dom nós recebemos pela vontade de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. E alguém pode questionar assim, mas por que aquele tem, aquela tem, eu não tenho? E ninguém se sinta mais ou menos crente por ter ou não ter. Dom é dado por Deus, é dádiva de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Às vezes nós recebemos o dom para nos firmar e para ter algo para nos firmar. E aquele ou aquela que não recebeu não precisa desse dom, é mais firme do que nós. Então o Senhor sabe o que Ele faz. Vamos aceitar a vontade de Deus na nossa vida, mas vamos buscar as coisas de Deus, os dons de Deus, as virtudes de Deus são para ser buscadas.
buscado. Então nós oramos, nós participamos do culto, de algum evento que há, de busca, nós estamos ali. Então aqui, nessa promessa, então iniciava este capítulo dizendo sobre a vinda do Senhor Jesus e o que seria. E aqui fala de uma parte que sobre não roubar o Senhor. Em que sentido que fala aqui? Havia aqui uma reclamação com o povo de Deus, uma reclamação que o povo estava roubando o Senhor, e ele falava assim, mas em que havemos de então, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então aqui fala no início dessa leitura, que naquele tempo tinha o dízimo e as ofertas alçadas, a alçada é imposta. Então tinha ofertas impostas e tinha o dízimo naquele tempo, porque naquele tempo a tribo dos levitas ela não tinha terra, não podia trabalhar, eles cuidavam do sacerdócio e eles então viviam daquilo, eles cuidavam e viviam daquilo, e era então por isso que tinha o dízimo. Mas vê-se que o povo então não estava querendo negociar com o Senhor, não estava querendo dar o dízimo e as ofertas, e aqui fala assim, que pelo que nós entendemos que eles queriam negociar. Então o Senhor falava assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. E depois fazer prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O que ele quer dizer aqui? Primeiro vocês me servem e depois vocês vão ver como eu vou te servir, diz o Senhor. Via que o povo queria negociar. Senhor, me prepara isso que eu faço aquilo. Senhor, me prepara essa parte que eu vou fazer aqui, que eu vou dar no dízimo, que eu vou dar as coletas, enfim, porque aqui fala nessa parte material. Hoje a palavra não vai falar da parte material, a palavra fala da parte espiritual, mas o entendimento aqui era esse. Então eles estavam negociando com o Senhor. Senhor, me faz isso que eu devolvo aquilo, que eu faço aquilo. E com Deus nós não negociamos. Com Deus tudo é inegociável, porque Deus é Deus e nós somos homem. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então o Senhor falava, vamos mudar um pouquinho isso? Vocês trazem o que tem que trazer, faz o que tem que fazer, e depois vocês vão ver a bênção cair sobre a sua cabeça também. Glória ao nome do Senhor. E muitas das vezes, alguém pode negociar com o Senhor alguma coisa, o Senhor não quer negócio. Hoje em dia até nós podemos dizer, alguém faz algum, Senhor, faz isso, para mim crer, para me batizar, para mim te servir, para mim isso. O Senhor não precisa de nós para nada, somos nós que precisamos do Senhor. O Senhor te diz, me serve, vem para o caminho, faz a minha vontade que eu te abençoarei. Glória ao nome, nós nada é, porque negociado não fica bom, não é? Não tem valor. Nós recebemos porque negociamos, nós fizemos porque negociamos. Não, isso não é feito com amor. Com amor nós servimos a Deus com alegria, naquilo que o Senhor requer de cada um de nós. No amor nós fazemos aquilo que o Senhor nos pede, nós visitamos, nós oramos, nós abraçamos, nós fazemos tudo. Nós vimos neste caminho maravilhoso e batizamos, e a bênção é toda na nossa cabeça. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão e irmã, você está esperando alguma coisa para fazer alguma coisa? O Senhor te diz, primeiro você me serve, depois eu vou te servir, te diz o Senhor. Aleluia. Não é bom, não devemos negociar com o Senhor. Aqui estava falando da parte material. E ele falava assim, eu vou derramar uma bênção tão grande na nossa vida, que aí você vai ver que compensa me servir. Vamos servir o Senhor sem barganha e sem troca, mas por amor, não é?
por amor, por alegria, por bom desejo. Tudo que nós fazemos nessa obra tem que ser feito de um puro coração, um coração voluntário. Tudo aqui é voluntário. Aqui não tem oferta alçada, não tem obrigação de nada, não. Aqui não mede presença, vai batizar, não pega o nome de ninguém. Tudo é nós com Deus. Tudo que nós fazemos para Deus. Mas uma coisa o Senhor te diz: tudo que você fizer nesta obra, o retorno é certo. Glória ao nome santo do Senhor. Porque Ele diz assim: e por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não seja estéril. Olha o que Ele quis dizer: me serve, que eu vou até repreender o devorador. Devorador é aquele que rouba, é aquele que mina, é aquele que tira. Bendito é o nome santo do Senhor. Serve a Deus com alegria, que todo mal e tudo que vier contra ti, o Senhor derrubará. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Não tem aquele que vai poder com o Filho do Senhor. O filho que serve a Deus, não tem aquele que vai parar na tua frente. Glória ao nome do Senhor. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Olha a vantagem de nós servirmos a Deus. Então ele continuando falava assim: as vossas palavras foram agressivas para mim. Era o Senhor falando. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Aí a resposta do Senhor: sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então aqueles que temem o Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ou seja, é alguém dizendo assim: de que me serviu servir o Senhor todos esses anos? Andar na doutrina, andar dentro da lei do Senhor, da vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Então alguém estava falando ali: inútil é servir o Senhor, que nos aproveitou, temos cuidado, guardar os seus preceitos, andar de luto diante do Senhor. O que é que nos aproveitou? Por alguma infortunidade, por alguma prova, por alguma tribulação, por alguma coisa que aconteceu na nossa vida, não é? Alguém pode dizer assim: de que serviu? Olha só, aquele lá é soberbo, aquele lá não serve a Deus, olha como é que está a vida dele, olha como é que está a vida dela. E pode dizer assim: de que serviu? E ter feito uma queixa com o Senhor, um choro com o Senhor, uma lamentação: Senhor, onde tu estás? Senhor, tu me abandonou. De que serviu tudo isso? Bendito é o nome santo do Senhor. Se você entrou aqui com alguma queixa, com alguma tristeza, com alguma decepção, hoje você vai sair daqui levando a palavra do Senhor, que vai levantar a tua cabeça e vai te mostrar que não é bem assim, que as coisas ainda não terminaram, que ainda as coisas não estão no fim, que ainda tem muito que acontecer na tua vida, e tem muito que o Senhor fazer e te abençoar também. Santo é o nome do Senhor. Aqui ele falou assim: o soberbo, os que fazem a impiedade, eles edificam o Senhor, tentam o Senhor e escapa. Mas escapa hoje, escapa amanhã, escapa depois da manhã, mas tudo tem o dia. Lá na frente vai ter o dia. E você fica firme, continua firme, porque o teu final é bom, te diz o Senhor, a vitória é certa. A bênção do Senhor vai chegar na tua vida. Glória a Deus. Ninguém nunca se arrependeu de servir o Senhor. E o Senhor não se esquece de nada e de ninguém. Por isso que ele fala aqui: cada um fala com o seu companheiro, às vezes até na cama, na mesa, no café, no almoço, no jantar, no carro. Quem sabe alguém veio
hoje de carro conversando. Será que o Senhor esqueceu de nós? De que adianta? Será que alguém ouviu lá na tua casa, no teu trabalho, seja onde for, você vai de novo na igreja? O que você vai fazer lá na igreja? Glória ao nome santo do Senhor. Responde com alto e bom som: eu vou louvar o meu Deus maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. O Deus que me sustenta. O Deus que me faz ficar firme, mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo no choro, mesmo na enfermidade. O Deus que me dá força para ficar firme e servir Ele até o fim. Santo é o nome do Senhor. Eu vou louvar, eu vou glorificar. Então, aqui fala que tem o memorial escrito. Está tudo escrito, irmão. Está tudo escrito, irmão. Todo o teu choro, toda a tua angústia, mas também todo o teu esforço, toda a tua dedicação, todo o teu trabalho, toda a tua luta, toda a tua fé, está tudo escrito. E a tua conversa também, o Senhor ouve a tua conversa. E se você veio aqui chorando, o Senhor te diz: eu ouvi o teu choro, eu enxugo as tuas lágrimas e vou fazer alguma coisa por ti, te diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor, porque olha o que ele diz sobre os seus filhos: e eles serão meus. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Olha a promessa de Deus na nossa vida. Olha a promessa que o Senhor faz: naquele dia serão para mim particular tesouro. O que a pessoa faz com o tesouro? Ela deixa alguém mexer com o tesouro? Ela não deixa ninguém mexer no tesouro. Ela guarda o tesouro. Aqui você não mexe. Santo é o nome do Senhor. Viu sobre a vida de Jó? O inimigo pediu para mexer na vida de Jó. Mexer no dinheiro, mexer na enfermidade, mexer até nos filhos de Jó. O Senhor falou: você pode mexer com tudo, mas na alma você não mexe. Na alma você não mexe. E mais, eu vou te provar, Satanás. Eu vou te provar que esse é um filho meu e que ele não vai negar o meu nome. Santo é o nome do Senhor. Irmão e irmã, a nossa firmeza é o testemunho que é dado de que Deus é o nosso Deus e Ele cuida de nós. Santo é o nome do Senhor. E ele termina aqui dizendo assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aqui está falando da volta. Ele continua aqui e fala da volta do Senhor Jesus. Ele continua falando isso daqui. Ele fala assim: aquele dia vem ardendo como um forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Está falando sobre a volta do Senhor. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Promessa de Deus, que diz que naquele dia nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Mas para finalizar essa palavra, aqui está escrito assim: então vereis outra vez a diferença. Aqui poderia estar escrito só assim, ó: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Porque está falando daquele dia, da volta do Senhor Jesus. Poderia estar só falando assim: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio.
que já estava muito bom. Porque naquele dia, se nós ser contado no número dos justos, não é? E no número dos que servem a Deus, já está tudo certo. Já valeu todo choro, já valeu toda lágrima, toda prova, toda tribulação. Já valeu se naquele dia lá da volta do Senhor, nós fomos contados no número dos justificados. Mas olha o detalhezinho da palavra. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Se está falando que então vereis outra vez, é porque já nesta terra nós vamos ver a diferença que é entre o que serve e o que não serve a Deus. Irmão e irmã, nós servimos a Deus pela vida eterna, pela salvação, para ser contado pelos justos na volta do Senhor Jesus. Mas não vai ser só lá que nós vamos ver que vale a pena, não. O Senhor promete por esta palavra, ainda nesta terra você vai dizer, vale a pena servir ao Senhor. Aleluia! Vale a pena ficar firme, irmão. Fica firme, irmão. Tu vai abraçar uma obra. O servo de Deus contou aqui uma obra maravilhosa, não é? Ele queria ver um milagre. Querer ver, todo mundo quer ver. Passar pelo milagre, ninguém quer passar. Bendito é o nome santo do Senhor. A prova vem para o crente ter o que contar, para ter o testemunho, para dizer, agora eu conheço meu Deus. Santo é o nome do Senhor. Por isso, irmão, prova não é sinônimo de derrota. Para o crente, prova é sinônimo de vitória. Leve essa palavra no teu coração. Lá no céu você vai ver a diferença do justo e do ímpio. Mas aqui na terra também você vai confessar. Em nada eu perdi de servir o meu Senhor. Só ganhei. Só tive lucro. Santo é o nome do Senhor, só tive lucro. Vale a pena servir este Deus maravilhoso. Deus seja louvado.